Olá pessoal, então vamos voltar aqui e continuar nosso curso de estruturas algébricas para mais uma aula aqui. Então vamos lá, começando. O que é grupo finito? Grupo finito, o nome já diz, é um grupo que ela possui uma quantidade limitada de elementos, ou seja, que você tem quantidade infinita. Então, se você tem um grupo G, asterisco, em que o conjunto G é finito, chama-se de grupo finito. Então, grupo finito é um grupo que é possível a gente contar até a quantidade de elementos. Quando se conta essa quantidade de elementos, esse número de elementos gera-se a ordem do grupo. Então, o número de elementos de G é chamado de ordem do grupo. E a gente denota como O de G, tem? Ordem de G, ok? Então, vamos continuando. Exemplo, no grupo Z5, determine a ordem desse grupo. Então, olha, Z5, pessoal. Quem é Z5? São os divisores do número 5, né? Então, divisores de 5. Números dividido por 5 de resto 0, resto 1, resto 2, resto 3 e resto 4. Então, quando tu faz uma divisão por 5, só existe esses 5 elementos. Ou você, quando divide o número, dá resto 0, ou dá resto 1, ou resto 2, ou resto 3, ou resto 4. Então, isso aqui é o que a gente chama de o resto da divisão. Então, Z5 possui os elementos de resto da divisão por 5. Então, tem quantos elementos? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Portanto, Z5 tem a ordem de Z5. A ordem de Z5, vou até colocar aqui maior, a ordem de Z5 é quem? É 5. Então, a ordem é 5, porque possui 5 elementos. Então, vamos lá, continuando aqui nosso estudo, tem? Então, a gente já aprendeu o que é o grupo finito, a ordem, essas coisas, tá? Então vamos dar andamento. Nossa aula está meio longa hoje. Até chegar no teorema de Lagrange, a gente precisa explicar, por exemplo, o que é classe lateral. Seja H um subgrupo de um grupo G asterisco, dado A pertencente a G, denotamos por A asterisco e chamaremos de classe lateral à esquerda, módulo H, subconjunto em que o Azinho, esse elemento pertencente a G, fica do lado esquerdo da operação com H. Então, quando ele está do lado esquerdo, a gente chama de classe lateral à esquerda. Quando ele fica do lado direito, a gente chama de classe lateral à direita. Então, de modo análogo, a gente tem classe lateral à esquerda e classe lateral à direita. Se o grupo ele é comutativo, então significa que tanto a classe lateral à direita quanto a classe lateral à esquerda são iguais, ok? Então, para qualquer que seja um Azinho pertencente a G. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenha G1, menos 1, I e menos I, o grupo multiplicativo das raízes quádricas da unidade, e H1 e menos 1, um subgrupo de G. Então, eu estou querendo determinar as classes laterais à esquerda e as classes laterais à direita. Então, quem são as classes laterais à esquerda e as classes laterais à direita? Então, vamos lá. A classe lateral à esquerda, nós vamos pegar o grupo G e o subgrupo H. Então, vamos pegar os elementos de G, multiplicar pelo lado esquerdo ao H. Então, o primeiro seria 1 vezes H. Então, quem é o H? É 1 vezes 1 e 1 vezes menos 1, que vai dar 1 e menos 1. Passando por menos 1, né? O próximo elemento aqui é menos 1. Então, menos 1 vezes H. Menos 1 vezes 1. Menos 1 vezes menos 1. Isso aqui vai dar menos 1 vezes 1 dá menos 1, não é isso? Menos 1 vezes menos 1 vai dar 1, ok? Então, assim segue para frente, né? Então, nós temos, passando para o próximo elemento. Qual é o próximo elemento? O I. Se eu pegar o I e multiplicar por H, I vezes 1 dá I vezes menos 1 dá menos I. E pegar menos I e multiplicar por H, eu tenho menos I vezes 1. E menos I vezes menos 1 dá menos I e I. Né? Então, mais uma parte realizada.
E agora classe lateral à direita. Então, vou deslocar os elementos de G para o lado direito. Então, nós vamos fazer todo esse processo agora. Ao invés de ficar 1 vezes H, vai ficar H vezes 1. Que dá 1 vezes 1, 1 vezes 1. Ou seja, se você perceber, deu o mesmo resultado de anteriormente da classe lateral à esquerda. O que é que significa? Que esse grupo, ele certamente deve ser um grupo comutativo, né? Então, ó, H vezes menos 1 e I, ó, e 1, ó, menos 1 e 1. Então, também deu o mesmo valor, tá percebendo? Então, é porque o grupo é comutativo. Então, H vezes I deu I menos 1, tem, ó, novamente deu igual, ó. E, por fim, a gente tem menos I, tem? Opa, aqui eu coloquei errado, né, gente? Desculpa aí. Ó, e, por fim, ó, esse aqui com esse e esse com esse, né? Então, menos I e 1. Então, olha só. O que é que nós temos? Tá aí a classificação. Eu quero que vocês observem o seguinte, que se você observar, ó, 1, menos 1, menos 1, 1, e menos I e 1. Se você observar, com o grupo H, com o subgrupo H, dá para a gente escrever o grupo G, né? Eu disse, olha, o G, ele não é nada mais do que quem? Se você perceber, ele é o H, né? Eu posso escrever ele assim como H. E quem mais? I vezes H, né? Ora, por quê? O H é 1 e menos 1. Então, já são elementos aqui de G, ó. E quem é I e menos I? I menos I é I vezes H, né? Então, quando eu faço isso, eu estou escrevendo justamente o subgrupo, o grupo G, né? Então, eu posso escrever o grupo G como H e I vezes H, né? Um modo diferente da gente escrever o grupo, tem na forma de classes laterais, né? Então, vamos prosseguindo aqui, continuando, porque nossa aula está meio longa e o tempo... O que é o teorema de Lagrange, né? O teorema de Lagrange diz o seguinte, seja H um subgrupo de um grupo finito G. Então, a ordem de H divide a ordem de G. Então, ora, se é um subgrupo de G, a ordem de H tem que dividir a ordem de G. Bem simples assim. Então, o que é que a gente detona? A ordem de G é igual à ordem de H vezes o índice de G em H. Esse aqui a gente chama de índice de G em H. Tá? Portanto, a ordem de H divide a ordem de G. Ok? Então, a gente tem que ter em consideração isso. Vamos pegar aqui um exemplo para a gente verificar. Por exemplo, seja o grupo aditivo Z10. Quem é Z10? São os elementos que, quando dividido do resto de uma divisão por 10. Quem é o resto de uma divisão por 10? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, são esses 10 elementos. Então, a ordem de Z10, né? Então, o que a gente conclui? Que a ordem de Z10... Quem é a ordem de Z10? É 10, que nós temos 10 elementos. Então, a ordem é a quantidade de elementos. A ordem de Z10 é 10. Aí, vamos lá. Nós temos quantos elementos aqui em H1? A gente tem 4 elementos. Então, a ordem de H1 é 4. Esse 4 divide 10? Não divide, né? Então, se ele não divide, esse cara aqui, ele não pode ser um subgrupo de Z10, certo? Não pode ser. Então, vamos lá aqui para o outro. A ordem de H2. Quanto é a ordem de H2? É 3. Tem 3 elementos, ó. 1, o 0, o 2 e o 4. Tem 3. Então, 3 divide 10? Também não. Então, esse cara aqui também não pode ser subgrupo de Z10, pelo teorema de Lagrange, né? Então, H3. H3, qual é a ordem? É 2. 2 divide 10? 2 divide 10. Então, esse cara poderia ser um subgrupo, né? E H4, 0 e 5. A ordem é 2.
2 divide 10. Então, também poderia. H5, 1, 2, 4, 6 e 8. Então, tem 5 elementos. 5 divide 10? Divide. Então, pode até ser um subgrupo de Z10. E H6? 0, 2, 4, 6 e 8. Também 5 elementos. 5 divide 10. Então, como é que eu vou diferenciar? Ora, nesse caso aqui, de H5, ele não é um subgrupo. Por que que não é um subgrupo? Porque não tem elemento neutro. O elemento neutro, como aqui é aditivo, tem que ser 0. Aqui não tem o 0, então ele não pode ser um subgrupo de Z10, né? E nesse caso aqui, H3 também não é. Por quê? Quando tu pegar 8 mais 8 dá 16. O resto é quanto? Por 10? É 6. E ele não está aqui dentro, 6. Então, automaticamente, a gente sobrou dois subgrupos, o H4 e o H6, ok? Então, mas a pergunta está perguntando, quem é que não pode ser subgrupo? Pelo teorema de Lagrange, seria a resposta a letra A e a letra B, ok? Porque os outros poderiam se classificar como quem podem, ok? Então, vamos lá, continuando. Então, para finalizar, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos passar uma listazinha de exercícios para vocês treinarem, responderem para a gente. Né? Eu agradeço a atenção de todos, bons estudos, façam suas anotações e vamos bala para frente. Obrigado.